Bem-vindos ao curso de Conceitos Básicos para a Implementação do Programa de Gestão de Desempenho do FSM. Meu nome é Gustavo Escaramuça e exerço o cargo de administrador. Atualmente eu estou lotado na Coordenadoria de Planejamento e Avaliação Institucional, que é vinculada à Pró-Reitoria de Planejamento. Bom, nós trabalharemos os conceitos básicos sobre o planejamento estratégico e o plano de desenvolvimento institucional da UFSM. Com relação ao primeiro tópico, nós iniciaremos com as principais definições sobre o planejamento estratégico. Bom, para começar, nós temos dois conceitos de planejamento estratégico. Para Oliveira, ele afirma que o planejamento estratégico é um processo administrativo para se estabelecer a melhor direção a ser seguida pela empresa, diante dos cenários identificados e atuando de forma inovadora e diferenciada. Já para Drucker, o planejamento estratégico é um processo contínuo, sistemático, organizado, capaz de prever o futuro de maneira a tomar decisões que minimizem os riscos. Bom, a fusão de ambos os conceitos leva ao entendimento de que o planejamento estratégico é um processo administrativo contínuo, sistemático, organizado, capaz de prever o futuro e que, de forma inovadora e diferenciada, possibilita a tomada de decisões que minimizem riscos e estabeleçam a melhor direção a ser seguida pela organização. Os objetivos do planejamento estratégico. Basicamente, o planejamento estratégico serve como um guia para a nossa organização, pois ele dirá quem somos através da missão, visão e valores, e ele também indicará onde estamos através da análise ambiental. Dirá onde queremos chegar por meio do estabelecimento de objetivos e metas e como vamos chegar e atingir esses objetivos, através de um plano de ação e como vamos acompanhar e avaliar baseados em ferramentas e indicadores. Então, o planejamento estratégico é dividido em 3 níveis dentro de uma organização. No primeiro nível, o nível estratégico, nós temos a missão, a visão e os valores, assim como os objetivos macro, indicadores macro e estratégias. O planejamento dentro deste primeiro nível é sempre de longo prazo, geralmente abordando um período entre 5 e 20 anos. No caso da UFSM, esse primeiro nível se refere ao nosso plano de desenvolvimento institucional. No segundo nível, o nível tático, estão as ações de médio prazo, geralmente dentro de um período de 4 anos, onde estão indicados os objetivos táticos, os indicadores, as metas anuais, a estratégia e o orçamento, o que dentro da UFSM equivale aos nossos PDUs, planos de gestão, planos de comissões e comitês institucionais. E por último, vem o terceiro nível, que é o nível tático, onde estão as ações de curto prazo, o que equivaleria aos nossos projetos estratégicos. Agora, temos um resumo sobre como está estruturado o planejamento estratégico. Cada um desses itens será apresentado individualmente durante o curso, com definições e exemplos práticos para que vocês possam entender como funciona todo o processo de elaboração do planejamento estratégico. Começando com a missão, que nada mais é do que a definição do propósito de existir da organização. A missão vai definir quem a instituição é e o que ela faz, e define qual a razão de existir da instituição, considerando a demanda da sociedade. Aqui nós temos alguns exemplos de missão. No caso da UFSM seria construir e difundir conhecimento, comprometida com a formação de pessoas capazes de inovar e contribuir com o desenvolvimento da sociedade de modo sustentável. Depois de elaborada a missão, nós devemos definir a visão da organização. A visão deve responder à pergunta de onde a organização quer chegar. É a imagem que a organização tem a respeito de si mesmo e do seu futuro. Então, a visão definirá o que a organização quer alcançar no escopo do seu planejamento. Aqui nós temos então 2 exemplos de missão, e a missão no caso da UFSM é ser reconhecida como uma instituição de excelência na construção e difusão do conhecimento, comprometida com o desenvolvimento da sociedade de modo inovador e sustentável. No terceiro passo, nós passamos para a análise ambiental. A análise de ambiente é o processo de identificar as oportunidades, as ameaças, as forças e fraquezas, tanto do meio externo como interno, que podem interferir na atuação da instituição, no cumprimento da sua missão e na capacidade em atingir os objetivos propostos. Para facilitar a análise ambiental,
Nós podemos utilizar a matriz SWOT ou, traduzindo para o português, a matriz FOFA. A palavra SWOT é um acrônimo em inglês advindo das palavras forças, as fraquezas, oportunidades e ameaças. E a sua finalidade é avaliar o ambiente interno, que seriam as forças e fraquezas, e externo, que seriam as oportunidades e ameaças de uma organização. Essas 4 dimensões de estudo, elas resultam numa lista de prós e contras que auxiliarão na tomada de decisão. Nessa figura, nós temos um exemplo da matriz SWOT e podemos notar como ela pode facilitar a organização das informações obtidas por meio da análise ambiental. Esse é o resultado da análise da UFSM dentro da matriz, onde estão listadas algumas das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que estão descritas no PDI da instituição. Depois de realizada a análise, a organização deve estabelecer os objetivos, as metas e ações, no caso, para neutralizar as ameaças encontradas, eliminar as fraquezas, aproveitar as oportunidades advindas do ambiente externo e potencializar as forças internas, ou seja, da análise ambiental deverão surgir os objetivos e metas. No quarto passo, referente à elaboração do planejamento estratégico, nós devemos definir os objetivos da organização. Os objetivos remetem a produtos, resultados e impactos e devem responder à pergunta: o que a organização espera alcançar a curto, médio e longo prazo? Então, os objetivos eles devem ser coerentes com a missão da organização, ser claros, amplamente divulgados, entendidos e aceitos, ser realísticos, porém desafiadores e estimuladores, ser priorizados e ter um sistema adequado de avaliação e controle dos resultados e também satisfazer o interesse de todos os interessados. Como exemplo, aqui de alguns objetivos, nós temos dentro do PDI, desenvolver parcerias com pesquisadores e instituições internacionais, oferecer cursos de excelência integrados à sociedade, oportunizar experiência de internacionalização aos alunos e aumentar a inserção científica internacional. Metas, indicadores e ações. Quais as ações a serem adotadas pela instituição para atingir os objetivos? E quais as metas para cada ano do período do planejamento? No quinto passo, depois de definidos os objetivos, devemos definir as metas da organização. As metas nada mais são do que as ações a serem adotadas pela organização para atingir os objetivos. Agora, então, passando para vocês, dentre as inúmeras definições que nós temos sobre metas, que temos na administração, acredito que essa seja uma das mais fáceis para entendimento. A meta é um alvo quantitativo com prazo definido para execução, ou seja, a meta nada mais é do que um objetivo com valor e prazo bem definidos. O que difere a meta, então, dos objetivos? Bom, a meta sempre estará interligada a um objetivo e terá um prazo menor para execução, ou seja, a meta estará dentro de um objetivo já proposto no planejamento. Citando o exemplo do PDI, os objetivos são apresentados com um prazo maior dentro do planejamento, no caso, 10 anos. Já as metas, que estão atreladas a esses objetivos, elas possuem um prazo menor, geralmente de 4 anos e revisadas anualmente. Para a definição das metas, nós podemos utilizar o método SMART. O método SMART é uma metodologia amplamente utilizada para ajudar as pessoas e organizações a definir e alcançar seus objetivos de maneira clara e eficiente, pois permite transformar as ideias em objetivos realistas e práticos. Então, o método SMART nos diz que uma meta deve ser específica, no caso, ela deve ser clara, não deixando dúvidas do que se trata, mensurável, ela pode ser medida de alguma forma, no caso, os indicadores, alcançável, ela deve ser realista e possível de ser alcançada, ela também deve ser relevante para o propósito definido nos objetivos e ela também deve ser baseada no tempo, ou seja, ela deve ter um prazo para alcance bem definido. Aqui, como exemplo, então, nós temos objetivos, metas e indicadores. No caso, esse objetivo está atrelado ao nosso PDI da universidade, que seria oferecer cursos de excelência integrados à sociedade. A meta relacionada a esse objetivo seria ter 20 PPGs com conceitos 5, 6 e 7 até 2022, e o indicador atrelado a ele seria o número de PPGs com conceitos 5, 6 e 7. Outro objetivo que nós temos seria aumentar a inserção científica institucional.
Essa meta, atrelada ao objetivo, seria estar ranqueada entre as 20 melhores universidades brasileiras em 2022 e o indicador seria a posição entre as brasileiras no pilar internacionalização do ranking QS da América Latina. Agora, eu vou explicar a metodologia de elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional, que seria o PDI da UFSM. O processo de elaboração do mapa estratégico da UFSM foi conduzido de maneira a representar o sentimento da comunidade universitária e da sociedade na qual ela está inserida. Foram realizados 26 reuniões envolvendo mais de 550 pessoas, entre a comunidade universitária e representantes da sociedade. Além das reuniões, tivemos também um formulário online, que fora disponibilizado para a comunidade universitária e que teve um total de 2.217 respostas. Essa consulta à comunidade ela foi baseada num conjunto de 7 desafios institucionais, que foram definidos pela Comissão Central do PDI, sendo o primeiro a internacionalização, o segundo a educação inovadora e transformadora com excelência acadêmica, o terceiro a inclusão social, o quarto a inovação, geração de conhecimento e transferência de tecnologia e o quinto a modernização e o desenvolvimento organizacional. No sexto, nós temos o desenvolvimento local, regional e nacional e no sétimo e último, a gestão ambiental. No total, foram analisadas mais de 3.100 contribuições, considerando-se os 7 desafios. Para que vocês possam entender, então, a metodologia do PDI, eu irei apresentar a ferramenta Balanced Scorecard, que é uma das ferramentas mais utilizadas para auxiliar na elaboração do planejamento estratégico, e é a metodologia empregada para a estruturação do PDI da nossa universidade. Bom, basicamente, o BSC proporciona um conjunto de medidas sempre balanceadas em 4 dimensões, sendo elas clientes, os processos internos, aprendizado e crescimento e financeira. Conforme a figura, vocês podem notar que a visão e a estratégia da organização estão apoiadas nessas 4 dimensões do BSC. Os componentes da metodologia do BSC vão representar um sistema de medidas, por causa dos indicadores e das metas, um sistema de gestão estratégica, porque ele propicia o acompanhamento do alcance das metas, e também uma ferramenta de comunicação, pois trata-se de uma estratégia sumarizada, o caso resumida, em um mapa estratégico. Bom, como apresentado anteriormente, o planejamento ou mapa estratégico da UFSM está construído com base nos conceitos do BSC. Porém, as dimensões originais do BSC foram adaptadas para o contexto da UFSM e são as seguintes: alunos e sociedade, processos, aprendizagem e infraestrutura e sustentabilidade financeira. Então, como vocês podem notar nas figuras apresentadas, houve um processo de adaptação das dimensões iniciais do BSC para a realidade ou contexto da UFSM, ou seja, conforme a figura, nós idealizamos ter uma sustentabilidade financeira sólida, o que possibilitará investirmos em aprendizado e infraestrutura, e esse investimento acarretará na melhoria dos nossos processos. E isso resultará também em melhores serviços prestados aos nossos alunos e à sociedade. Então, além das dimensões, o mapa estratégico também leva em consideração o conceito de temas estratégicos, que são apresentados pelos 7 desafios institucionais que já foram apresentados. A construção, então, dos objetivos estratégicos, que são 45 no total, foi realizada analisando as contribuições da comunidade para cada um dos 7 desafios. O resultado disso é um mapa estratégico institucional e um mapa estratégico para cada desafio. Então, na tela aqui, vocês podem notar, esse é o mapa estratégico institucional da UFSM, com 45 objetivos, e seria um grande resumo dos objetivos. O mapa também apresenta a quais desafios cada objetivo está vinculado. Na figura seguinte, nós temos como exemplo o mapa estratégico do desafio 1, que seria a internacionalização, sendo que a relação de interdependência entre os objetivos pode ser verificada através das conexões existentes entre eles. Podemos verificar também a divisão dos objetivos por dimensão, conforme as dimensões estabelecidas no modelo do BSC adaptado à UFSM. Além dos objetivos estratégicos, o PDI também traz os quadros com indicadores.
Esses indicadores têm a função de mensurar, no caso medir, o atingimento desses objetivos. Nesse exemplo, nós temos o objetivo de desenvolver parcerias com pesquisadores e instituições internacionais, que pode ser medido por meio de 4 indicadores, conforme vocês podem notar na nossa figura. Bom, essa foi uma breve apresentação, então, sobre os conceitos básicos do planejamento estratégico e a forma como o PDI da UFSM está estruturado. E para quaisquer dúvidas, o nosso contato está na tela. Muito obrigado.